Olá, tudo bem? Bom, estou aqui no YouTube para mais esse vídeo para falar hoje sobre globalismo. O que é isso? Bom, antes de qualquer coisa, me siga nas minhas redes sociais. O meu Twitter e o meu Instagram estarão aqui na descrição deste vídeo, certo? Bom, então vamos agora para o vídeo. Primeiro é preciso fazer uma diferenciação entre globalismo e globalização. Qual a diferença entre os dois? Bom, globalismo, eu vou falar sobre globalização primeiro, na verdade. Globalização é um processo natural que ocorre entre as culturas. As culturas, os países, né, e as sociedades, elas têm um movimento natural de compartilhar as suas informações culturais, as suas tradições com as outras culturas que estão perto delas. Isso é um processo normal e natural de toda a sociedade e de toda a cultura. Alguns exemplos de movimentos de globalização que tivemos na nossa história. Tivemos a Igreja Católica e tivemos também o Império Romano. Foram movimentos de globalização, mas não de globalismo. E esses termos, esses conceitos que eu estou utilizando são do professor Olavo de Carvalho. Inclusive eu vou deixar a entrevista que ele deu para Leda Nagli aqui na descrição desse vídeo. E nessa entrevista ele fala sobre esses dois conceitos, globalismo e globalização, e faz essa diferença. Então eu vou deixar na descrição, que é bem curtinho, são 3 minutos só, eu vou deixar só esse trecho, né, que ele fala sobre globalismo e globalização. Recomendo que vocês assistam a entrevista inteira, porque lá ele aborda outros temas muito interessantes. E vou deixar aqui também na descrição um debate entre o professor Paulo Roberto, se eu não me engano, é ele mesmo, e o professor Olavo, falando sobre globalização e globalismo. Os dois debatendo lados diferentes. É um debate muito inteligente, com dois caras realmente de um patamar muito alto. Então recomendo muito que vocês assistam a esse debate, certo? Bom, e o que é globalismo então? Globalismo ele é a favor de um governo global, ok? Isso se tornou mais presente no século XX, ali na verdade no finalzinho do século XIX, né? Bem no finalzinho do século XIX, mas ficou mais presente no século XX. Porém, eu acredito não, né? Várias pessoas dizem que, na verdade, essas ideias de globalismo começaram lá com Napoleão. Napoleão já falava que ele queria dominar todo o mundo, queria dominar pelo menos toda a Europa e queria que toda a Europa tivesse sob o governo dele. Não é um governo global, ou seja, ele não queria o mundo inteiro, até porque naquela época eles tinham noções diferentes de mundo. Naquela época o mundo era só a Europa. As Américas eram apenas colônias, a África era apenas colônias, né? E assim como a Ásia. Então, para eles o mundo era só a Europa. Então, se você for pensar dessa forma, na verdade, esse plano de globalismo nasce com Napoleão na Revolução Francesa. E, na minha opinião, as maiores desgraças da humanidade, elas nascem com a Revolução Francesa. As piores coisas que ocorreram na humanidade saíram da Revolução Francesa, na minha opinião, na minha humilde opinião, certo? Bom, qual é o problema do globalismo, então? Por que o globalismo é tão ruim? Bom, antes, né, eu vou falar quem são os agentes. Porque antes de eu falar qual é o problema do globalismo, eu preciso falar quem está por trás. Porque quando eu falo globalismo, ele é uma ideia abstrata. Você não vê o globalismo andando na rua. Então eu vou aqui citar 3 agentes hoje que eles querem dominar o mundo. Temos primeiro o islamismo. O islamismo ele é uma crença, uma religião que está presente nas suas doutrinas dominar o mundo inteiro, islamizar o mundo inteiro à força, certo? Essa é a doutrina do Islã e são esses preceitos que o Islã segue. Então, a primeira força hoje que está querendo, né, que tem o desejo e o plano de dominar o mundo é o islamismo. A segunda são os comunistas. É nítido e claro para todos que o comunismo e comunismo hoje, né, ele quer dominar o mundo todo. Isso faz parte da ideologia, da teoria do comunismo. E, na verdade, é uma das maiores diferenças entre comunismo e fascismo. Eu vou falar sobre isso mais na frente no vídeo, mas só adiantando aqui, né? E o terceiro são os grandes bilionários. Na verdade, essa ideia de globalismo, né, ela se tornou muito forte com o Clube Bilderberg, né, com esses globalistas bilionários. Só vocês pesquisarem aí que vocês vão saber o que é esse Clube Bilderberg, certo? Se escreve dessa forma mesmo, B-I-U-D-E-R-G, Bilderberg, né, certo? Pesquisem no Google que vocês vão entender do que eu estou falando desse grupo Bilderberg, o Clube Bilderberg, certo?
Bom, então esses são os três principais agentes. Aí nesse Clube Bilderberg está Rockefeller, Bill Gates, George Soros, todas essas pessoas que já são conhecidas por anunciarem o seu apoio a uma governança global, a um governo global. E aí só aqui um pequeno ponto, né, um pequeno questionamento que eu vou deixar para vocês pensarem. Por que será que esses bilionários que querem esse governo global são os maiores financiadores dos movimentos gaysistas, dos movimentos negristas, dos movimentos LGBT, dos movimentos comunistas, dos movimentos pró-aborto, certo? Dos movimentos feministas, dos movimentos anti-religião, dos movimentos pró-ciência, dos movimentos pró-vacina, pró-ciência, né? Ciência entre aspas. Por que será que eles são os maiores financiadores desses projetos? Será que tem alguma coisa a ver? Eu não sei, né? Vou deixar aí para vocês pensarem nessa pergunta, ok? Bom, segundo ponto é, qual é a origem dessas ideias? Como eu disse, ela nasceu ali no comecinho do século XX, principalmente com esse Clube Bilderberg, mas também tem a sua origem lá com Napoleão, onde ele já queria dominar toda a Europa, que era o mundo naquela época, né? E já queria um governo global, né? Um governo que fosse global, né? Você não teria mais nações, você não teria mais pequenos feudos, né? Mas você teria um governo mundial. Bom, essa ideia também nasce com Marx. Marx também propõe, né, o proletariado mundial, né, o comunismo mundial, o comunismo internacional, né, como Marx propunha. Então, basicamente nasce nesses dois planos aí. Também tem um terceiro ponto, né, que não é tanto assim, mas também há a sua influência, que é a influência do positivismo. O positivismo ele acredita que deve haver uma ditadura dos técnicos, uma ditadura da ciência, chamada de tecnocracia. Esse discurso está presente muito na ala militar do governo atual do nosso país, que foi algo que o Sérgio Moro, inclusive, utilizou, né? Devemos ter um governo técnico, devemos ter pessoas técnicas e não pessoas ideológicas. Não devemos ter ideologia no governo, mas sim pessoas técnicas, né? Sempre que você ouve esse discurso, você pode saber que é o positivismo. E aí, o globalismo, hoje, ele se apoia muito nesse positivismo, nessa tecnocracia, né? Mas seria a tecnocracia somente dos escolhidos deles, né? E o terceiro ponto é, por que o globalismo é ruim? Eu falei aqui dos agentes, falei aqui sobre qual a origem das ideias, mas por que ele é ruim? Bom, ele é ruim pelo seguinte, a governança global é impossível de ser concretizada. Porém, isso não impede que milhões de pessoas lutem por essa ideia. Exemplo, a economia comunista ela é impossível. Mises já comprovou isso, certo? Mises comprovou que a economia comunista é impossível. Você pode ter uma economia fascista, mas não uma economia comunista, que foi o que aconteceu na União Soviética durante todo o tempo, que é o que acontece em todo e qualquer governo comunista. O que ocorre é uma economia fascista, mas nunca, jamais uma economia comunista. Isso é impossível e Mises já comprovou isso. Porém, hoje no mundo há milhões de pessoas, talvez até bilhões de pessoas, que defendam uma economia comunista, mesmo ela sendo inaplicável na realidade. Mesmo assim, eles defendem essa ideia. Então, uma ideia que seja impossível na prática não impede que pessoas a defendam. Então, apesar do globalismo ser impossível, ele é defendido. Porém, esse não é o maior problema do globalismo. O problema do globalismo é o quê? O globalismo é impossível de acontecer, ok? Isso é bem fácil da gente entender, né? Ninguém aqui acha que é possível que um governo... Um bom exemplo é o que está acontecendo no nosso país hoje, né? Um prefeito ou um governador fala assim, não, todo mundo deve ficar em casa, quem sair sem máscara na rua vai ser multado. Não muda nada, a gente vê várias pessoas sem máscara na rua, a gente vê várias pessoas saindo de casa, porque no fim... As pessoas, o governo não consegue mandar em todo mundo, isso é impossível. E isso estamos falando de uma prefeitura local. Imagina um governo global, imagina um cara, vamos supor que a sede desse governo global fique, sei lá, nos Estados Unidos, e aí o cara dá uma ordem lá nos Estados Unidos para o cara lá do interior do Nordeste, ele vai acatar? Não vai, provavelmente essa informação não vai nem chegar nele. Então assim, uma governança global praticamente não, ela é impossível. Porém, no processo de tentar se atingir a globalização, você acaba destruindo as tradições, as culturas nacionalistas, certo? Você acaba destruindo as tradições, as raízes culturais de uma nação. E isso é extremamente prejudicial
para uma nação, certo? Isso já está acontecendo em vários países, eles já abriram mão de suas tradições religiosas, tradições morais, tradições culturais, em prol desse movimento de globalismo, que é apoiado, né, pelos movimentos feministas, gaysistas, negristas, por todos esses movimentos que são apoiados pelos bilionários e que são apoiados pelos comunistas e que até algumas vezes são apoiados pelos islâmicos, por incrível que pareça, certo? Então, esse é basicamente o problema do globalismo. Agora, muitas pessoas devem estar pensando, ah, não, mas isso é teoria da conspiração, isso não existe e tal. Ah, é? Bom, vou ler duas notícias para vocês aqui de forma bem rápida. A primeira está no portal de notícias Senso Incomum, certo? E a notícia é a seguinte: Alckmin exige governança global executiva para controlar a população em caso de pandemia. Governança global executiva para controlar a população em caso de pandemia. Isso já é um exemplo muito claro, né, de pessoas que defendem essa governança global. Por aí que eu tô falando de um cara, né? Eu não tô nem citando aqui a União Europeia, que tem várias falas sobre isso, mas eu vou citar aqui uma organização mundial, e eu podia também citar a OMS aqui, tá? Podia citar todos os órgãos. Olha só, isso aqui é minha opinião pessoal, tá? Na minha opinião pessoal, todos os órgãos mundiais, todos os órgãos de controle mundial, OMS, ONU, Organização Mundial do Comércio, todas são satânicas, estão em obra do demônio. Por quê? Porque na Bíblia fala sobre um governo global e não fala do governo global como algo positivo, fala do governo global como algo satânico, como algo demoníaco. Então, para mim, na minha opinião, todo governo mundial, todo governo global é satânico. Certo? Mas bom, segunda notícia está no canal no portal de notícias Terça Livre. Eu vou deixar as duas notícias aqui na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram ler, porque eu vou ler só a manchete para não alongar o vídeo. E a notícia é a seguinte: ONU dá dicas para discurso mais inclusivo. Dizer marido e esposa seria ofensivo. Dizer marido e esposa seria ofensivo? Ou seja, se você tem algum país, como por exemplo os Estados Unidos, que dizer marido e esposa é algo corriqueiro, e aqui inclusive eles estão fazendo mudanças na língua inglesa, né? Por que será? Eles estão fazendo mudanças na língua inglesa, por que será, né? Então vamos supor, você tem lá nos Estados Unidos, você tem realmente os Estados Unidos, né? Você chamar as pessoas de marido e esposa é normal, ninguém chama de cônjuge. Todo mundo fala marido e esposa, inclusive aqui no Brasil também. E aí você vai mudar isso no discurso para ser mais inclusivo e menos ofensivo? Primeiro, quem você está incluindo aí? São pessoas apoiadas pelos comunistas, são grupos, né, de apoio dos comunistas, dos bilionários. E outra, você está aí indo contra uma tradição cultural, uma raiz cultural. Mas eles não ligam para isso, né? Eles inclusive querem destruir toda a cultura, querem destruir toda a tradição e querem destruir todas as raízes culturais que temos em prol desses movimentos. O que esses movimentos não entendem é que quando você destrói a cultura, a moral, a religião, tudo, quando você destrói tudo, só sobra uma coisa: a economia. E é isso que os bilionários querem. É por isso que eles apoiam esses grupos, porque quando sobrar a economia, eles vão lucrar imensamente e vai ficar muito mais fácil deles implantarem esse governo global, certo? Bom, eu quero fazer a recomendação de um livro. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também uma palestra do Evandro Pontes sobre como se fosse um resumo desse livro. O Evandro Pontes foi quem acho que foi o principal tradutor desse livro para o português, né? E o nome desse livro é A Virtude do Nacionalismo, escrito por Yoram Razoni. Ele é um judeu e ele escreve falando sobre as virtudes do nacionalismo, o porquê que o nacionalismo é tão positivo e o porquê que o nazismo não foi um movimento nacionalista, foi um movimento imperialista. Por quê? Porque o nazismo ele não queria preservar as suas tradições e as suas raízes culturais e proteger o seu país apenas. Ele queria que todo o mundo pertencesse às tradições dele, né? Não são as tradições alemãs, porque racismo não é uma tradição alemã, então ainda tem isso, né? Ele queria apenas que respeitasse a tradição dele. Então, Hitler era um imperialista. Inclusive,
Reich significa império. Então, na verdade, o terceiro Reich de Hitler era o terceiro império alemão. Então, o nazismo não foi um movimento nacionalista, e sim um movimento imperialista, caracterizando assim como um movimento de globalismo. E o Yoram Hazon é um judeu que cita muito a Bíblia nesse livro, inclusive. Ele baseia muito o seu pensamento na Bíblia, né? Que fala muito sobre isso, sobre a formação de famílias, sobre a importância da família, sobre que a base primária da sociedade não é o indivíduo, e sim a família, porque o indivíduo não consegue sobreviver sozinho, mas uma família consegue sobreviver sozinha, né? Então ele defende essa ideia e eu concordo com ele. Então eu recomendo muito a leitura desse livro, A Virtude do Nacionalismo, Yoram Hazon. Eu vou deixar, como eu disse, né, a palestra do Evandro Pontes, dando um resumo desse livro aqui na descrição. É uma palestra bem longa, acho que 1h30, algo assim, mas eu recomendo muito que vocês vejam, certo? E por último, eu quero falar sobre exatamente o nazismo, né? Por que o nazismo e o nazifascismo, né? O fascismo e o nazismo, eles não são movimentos nacionalistas. Além do que eu já tinha falado, eu preciso falar do surgimento do fascismo. Como que o fascismo surgiu? E aí eu preciso falar sobre Gentile, né? Que foi o principal idealizador do fascismo. Bom, o fascismo surgiu da seguinte forma: você tinha uma divergência dentro do movimento comunista, onde alguns acreditavam que o proletariado não era internacional como alguns acreditavam, mas sim era um proletariado nacional. Com base em que eles acreditavam nisso? Bom, eles diziam que se um proletariado sai de um país e vai para outro, ele pode chegar nesse outro país sendo uma classe menor do que o proletariado, que é chamado de lumpenproletário, né? É o lumpenproletariado, que é uma classe abaixo do proletariado. Então eles diziam que o proletariado não era internacional, e sim nacional. Sendo assim, deveria existir uma luta de classes entre nações proletárias e nações burguesas, e não entre proletariado internacional contra burguesia internacional. Esse foi o surgimento do movimento fascista. O movimento fascista surge dessa dissidência dentro do movimento comunista. Por isso há tantas semelhanças. Eu vou citar esse livro aqui, do Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. E ele dedica um parágrafo para falar sobre as semelhanças entre o fascismo, o nazifascismo, aqui falando principalmente do nazismo, e o comunismo. E eu vou ler aqui alguns. É possível acrescentar aqui outra semelhança entre os dois totalitarismos. O ódio à burguesia, a rejeição de toda a estrutura do Estado liberal e da representação partidária, a coletivização que almeja suprimir a individualidade, a propaganda partidária, conforme denominada por Hannah Arendt, e a estética de massa. O culto do líder pelo uso da imagística religiosa, o direito de extirpar por meio da violência política o princípio maligno que impede a chegada da sociedade perfeita, segundo Alain Besançon, não sei se é assim que se pronuncia, né? O uso dos campos de concentração, que eram lugares de terror absoluto, e a criação do novo homem, por meio da reeducação ideológica, o militarismo, o nacionalismo, o neopaganismo e o antissemitismo, certo? Vocês podem não acreditar nisso, mas na União Soviética tinha sim muito nacionalismo também. Não igual era presente no nazismo, mas também havia muito essa presença. Então, o surgimento do fascismo é esse. Essas são as semelhanças entre o nazifascismo e o comunismo. Esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido passar as informações que eu queria passar de forma bem clara. Eu tentei falar de forma mais sucinta possível, mas era muita informação, então talvez eu tenha falado muito rápido. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, mande nos comentários ou mande nas minhas redes sociais, que eu terei o maior prazer do mundo em responder vocês, certo? Bom, que Deus os abençoe e até a próxima.